Vamos falar aqui de um tal de nível intermediário. Eu não gosto muito desse nome, você vai entender o porquê. Mas antes, deixe o seu like aí e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E aí vamos falar desse negócio de nível intermediário que é meio perigoso. Eu tenho uma aluna que ela é psicóloga e uma vez ela me falou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou assim: Paulo, eu tô com medo que eu tô chegando no nível intermediário. Aí eu, não, fale mais, como assim? Ela falou: é porque é o seguinte, níveis intermediários, situações as quais intermediam umas às outras, são perigosas. Aí ela começou a me explicar, por exemplo, antes você tem um relacionamento. Aí você tem do namoro para o noivado, isso é um nível intermediário. E aí pode ser uma coisa que dê muito certo ou que separe, que acabe. Você vai, por exemplo, do noivado para o casamento. Você tem aí também um período de intermediação, que você pode ficar junto, legal, ótimo. Se fosse no caso do inglês, você ia prosseguir muito bem, ou você pode parar, e aí pode separar. Entende o que eu quero dizer? Então é um nível intermediário. Se a gente pensar na vida, não somente no inglês, toda felicidade e todo o sofrimento que a gente tem está também nessa transição. A gente pode entender, se você tem dois níveis, por exemplo, e você está aqui e você vem para cá, esse meio aqui seria uma transição, né? Seria um período que intermedia um ao outro. Então, essa transição, normalmente, é aí que está a felicidade ou a tristeza. Por exemplo, você ganha um aumento, aí você fica muito feliz durante um tempo. Depois, legal. Você sofre uma tragédia, um acidente, alguém morre, você vai ficar triste durante uma época, normal, mas depois você se recupera. Espera-se que depois as coisas voltem ao normal. Entende o que eu estou dizendo? É esse período que você passa de um ponto para o outro que é perigoso. Agora, eu devo dizer também que eu não acredito muito em período intermediário. Eu acho essa grade tradicional dos cursinhos de inglês meio absurda. Eu sei que eu estou criticando, já desconstruindo muita coisa, mas pensa comigo. Você começa num curso de inglês, aí tem lá básico 1, básico 2, básico 3. Alguns cursos são exatamente assim. Aí depois vai pré-intermediário, intermediário 1, 2, 3, avançado 1, avançado 2, avançado 3. Aí quando chega no final, você tem o quê? Conversation, conversação. Ou seja, a ideia é que a aula de conversação está lá no final. O que essa grade está te dizendo, nas entrelinhas, é o seguinte: você só vai começar a falar, só vai começar a conversar lá no final. Então, eu não acredito nisso. Os meus alunos, eles começam a falar desde que eles possam falar, né? Se você acompanhar a evolução, aí, o antes e depois dos meus alunos, está tudo aí no canal, você vai ver que em poucos meses a pessoa já pode se comunicar em inglês. E aí eu vou trabalhando oratória, teatro, vou trabalhando inibição, coloco a pessoa para se expor, falar em público, né? É uma abordagem diferente. Porque eu não acredito nessa coisa tão sistemática, tão engessada, que são esses cursos. E cá entre nós também. Não importa se você está no nível tal, XYZ, o que importa de fato é se você está se comunicando em inglês e, preferencialmente, se comunicando bem, se comunicando com fluência, tranquilidade, passando credibilidade quando fala e assim por diante. Isso é o que realmente importa. Você chega numa entrevista de emprego, o cara quer saber se você fala inglês. Ele não quer saber se você está no nível intermediário, no avançado básico 1, básico 2, não é assim. Imagina se a nossa fala em português fosse assim. Você tem uma criança, aí a criança tem 2, 3 anos, aí você fala, já está falando tudo, fala, não, básico 2. Fala básico 2, só sabe dar direção e pedir Coca-Cola. Além disso, ela não fala. Não é assim, né? A nossa fala não segue essa sistematização tão rígida que os cursos, a maioria dos cursos tem. Mas o que eu quero deixar aqui para a gente pensar hoje é isso, que quando você está passando desses períodos, de um período para o outro, de um estágio para o outro, isso é perigoso. Porque eu vejo isso nos meus alunos, a partir do momento que o cara começa a se comunicar em inglês, a partir do momento que ele tem essa impressão que ele sabe inglês, que ele consegue se comunicar,
Aí ele tem duas escolhas. Normalmente é isso que eu vejo. Tem duas escolhas. Ou o cara vai deslanchar e vai falar inglês muito bem para a vida inteira dele e legal. Aí terminou o curso, eu dou alta pro cara, eu falo, olha, perfeito, ótimo. Ou ele vai seguir esse caminho ou ele vai parar, né? O cara sabe, fala, não estou aprendendo muito, porque quando você chega depois de um nível, você tem essa impressão que você já não está aprendendo muito, porque você já aprendeu, nem tudo é novidade. O foco começa a ser outro, aí também você precisa de um bom professor, estímulos que sejam mais interessantes do que aquele mimimi tradicional, né, de ficar, ok, what's your opinion? Ficar aquela coisa chata, politicamente correta, não sei o quê. Eu lembro que eu dava aula de conversação e era tudo assim. Você pedia a opinião de um, fala, qual a sua opinião sobre isso? E você fala, ok, muito obrigado, legal. E você, amiguinho? Qual a sua opinião? Fala, oh, very good, ok. Então, isso não é a vida real. A vida real é você chegar lá na reunião e, sei lá, você é o estagiário ou o chefe e você tem que chegar lá e chamar a atenção das pessoas no bom sentido. Você tem que falar de modo que as pessoas queiram escutar, você tem que saber interagir, argumentar, enfim, se comunicar bem. E se comunicar bem não é essa coisa de conversation class que fica lá discutindo de uma maneira muito... Pelo menos era assim que eu via, que eu fui treinado para fazer. Hoje eu mudei tudo, né? Aqui no meu curso eu mudei tudo. Mas assim, eu fui treinado para fazer essa coisa bem água com açúcar, bem ok, very good, tarará, que tem seu lado também, mas aí depois o cara chega lá e tem que dar uma palestra em inglês, com uma plateia que não está muito querendo ouvir o que ele tem para falar, e o cara tem que ter segurança e pulso o suficiente de confiar no taco dele e ir lá e fazer uma boa apresentação, né? Mas bem, fica aí essa reflexão em relação ao nível intermediário e de como você vai fazer para progredir aí no inglês, porque às vezes você pode se encontrar nessa situação, que ou você vai ficar desmotivado, vai parar de estudar, ou você pode deslanchar e ficar com o inglês muito bom para a vida toda. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.